Graças a Deus. Irmãos, olha, Deus abençoe todos que estão ouvindo. O estudo que eu vou fazer aqui é muito sério, sobre oração. É um estudo sério que tem que ser refletido pela igreja. Porque não existe ministério sem oração e jejum. Tem muita gente que quando aceita Jesus acha que aceitou o gênio da lâmpada, né? Chega ali, esfrega todo dia, né? Atrás de presente, atrás de prosperidade, acha que está na Casa Bahia, no Ponto Frio Bonzão, acha que está na concessionária Fiat, é só pedir, pedir, pedir. O Evangelho é muito mais que isso. Existe um ministério que Deus confiou em você. Sem oração e jejum, você não chega em lugar nenhum. Você pode olhar que a igreja pentecostal Deus é Amor é um grande exemplo disso. Sem canal de televisão, sem mídia, oração e jejum foi um mistério da igreja crescer tanto. Oração e jejum. Tem gente que fala assim, ô irmão, foi a doutrina. Tudo bem, irmão. Tem muita coisa que a igreja Deus Amor pregou que é de Deus mesmo. Ajuda muito a pessoa a pregar a sã doutrina para crescer o ministério, mas o que cresce o ministério mesmo é oração e jejum. Você pode olhar que na Deus Amor tem gente que não conhece nada de Bíblia, mas ora e jejum. O círculo de oração, o ministério de oração, as vigílias, ajuda muito a obra a crescer. O ministério orar sem cessar, porque sem oração ninguém vai longe. A igreja Deus Amor chegou em 220 países com joelho e rosto no pó. Eu sou de uma época que quando nós chegávamos na igreja Deus Amor, 5h30 da tarde, estava todo mundo orando. Todo mundo orando. E orava até mais ou menos 20 para as 8, 8 horas, 8h10, a igreja continuava orando. Ministério de oração era toda a igreja, não faltava ninguém. De manhã tinha um círculo de oração, as irmãs lotavam, era muita irmã no círculo de oração, e fora os irmãos que iam para orar. Por isso que esse ministério cresceu tanto. Tinha também um ministério de oração, tinha um ministério de oração depois do culto, que muitas igrejas oravam de 10 às 11h30. Muita oração, muita oração. Mas também naquela época os crentes não tinham televisão, não tinha nada para atrapalhar uma vida de oração. Porque o que atrapalha a vida de oração, irmão, é a tecnologia. Eu lembro que dentro da lotação, você olhava para os crentes, estava todo mundo vindo em espírito de oração, olhinho fechado. Aí eu olhava a boquinha deles mexendo em espírito de oração, lendo Bíblia. Hoje você olha para os crentes, está jogando joguinho de celular. Olha o que aconteceu com a igreja, com a tecnologia. Caiu muito, 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 muito. Você chegava na casa dos crentes, era igual uma caverna, não tinha nada. Não tinha nada que atrapalhava uma vida de oração. Hoje você chega, tá igual a casa do 007, James Bond, é Xbox, é Play 4, é televisão, é internet de 50 GB, é Sky 1000 canal. Nunca vai ter uma vida de oração. A tecnologia, irmão, se você usar, para quê? Use o Zap Zap para a glória de Deus. Use o YouTube para a glória de Deus. Se você pode usar, então muitos pastores têm lá o programa de televisão. Mas quem me dera se fosse 24 horas. Você vê que a Record foi comprada com dinheiro de obra de Deus. Tem até a fazenda com as mulheres seminuas, uma cuspindo na outra. Né? É complicado. Porque, irmão, olha, a obra de Deus sem oração não é nada. Jesus é um exemplo disso. A Bíblia fala que quando ele ficava fraco, ele distanciava dos discípulos a um tiro de pedra, que é a medida da época. Um tiro de pedra, você pega uma pedra e joga o mais longe que você conseguir. É a distância que ele distanciava dos discípulos para orar. Hoje não, na vigília, um perto do outro, um querendo ser mais cruzado que o outro. Não, irmão, não foi isso que Jesus ensinou. A Bíblia fala assim, tu quando orares, não oreis em pé na sinagoga, a fim de seres vistos pelos homens. Sinagoga é a igreja da época. A Bíblia está falando, não oreis em pé na sinagoga, a fim de serem vistos pelos homens. Tu quando orares, fecha a porta dos seus aposentos. E o seu Pai que vem em secreto, o recompensará. A Bíblia está mandando orar em secreto.
fechando a porta dos seus aposentos, silêncio, você e Deus. Como é que uma pessoa que vai orar na vigília vai confessar as misérias, não pecou no dia, não? Não houve pecado? Não há confissão de pecado? Você não fez nada? Você está preparado para ir para o céu? Não, irmão, há sós que vem a confissão. Nós confessamos as misérias, nós humilha, rosto no pó, nós chora perante Deus. Oração é coisa séria. Eu não acredito em ministério de pessoas, que a igreja somos nós, que não oram. Amém? Você pode olhar que a igreja é a cara do pastor. Se o pastor não gosta de oração, a igreja não gosta de oração. Se é aqueles pastores que só gostam de louvor e não gostam de orar, a igreja não gosta de orar. Por que todo mundo da Deus Amor gostava de orar? Porque nós tivemos um líder que gostava de orar. Isso é fato. Né? Agora olha para você ver, irmão. Outro dia eu e minha esposa estavam passando numa igreja para você ver a situação da igreja. Nós nem acreditamos. Nós nem acreditamos. Eu ainda falei, eu não acredito no que esse homem está falando. Tinha um pastor em cima do público falando assim, irmão, depois que eu comprei um Xbox, eu só fico jogando joguinho de tiro, até de madrugada. Olha pro pastor e a igreja rindo, como tudo normal. Tudo normal. Um homem desviado em cima do púlpito, um homem que não ora, falando que passa a noite toda jogando joguinho de tiro, e a igreja rindo. Olha a situação dessa liderança. A palavra discípulo significa faz o que vê o mestre fazer. Se a igreja vê o mestre no caminho certo, a igreja vai andar no caminho certo. Aí você vai falar, mestre é Jesus. Não, irmão, é liderança. É a liderança. Pode olhar em casa, o cabeça da casa é o esposo. Tanto que Jesus falou, a esposa como é que é? Que a esposa obedeça, assim como é fiel a Cristo, seja fiel à esposa. Assim como obedece a Cristo, obedeça ao esposo. Por quê? Porque o esposo é o cabeça do lar. E o pastor, Jesus é o cabeça da igreja, mas o pastor é o líder das ovelhas. Olha o que significa a palavra discípulo no seu dicionário. Faz o que vê o mestre fazer. Não há como você pegar uma obra, você começar um ministério sem oração. Oração é tudo, irmão. Oração é tudo na vida do crente. Eu me lembro que quando eu orava muito de madrugada, aí eu fui caindo a vida de oração, Deus me dava um sonho que eu estava desviado. Você pode olhar que Jesus, quando chegou para os discípulos, que ele estava orando lá no monte, aí ele chegou, os discípulos dormindo, e ele falou, nem uma hora tu podes vigiar comigo, porque a palavra vigiar, no dicionário, significa manter-se acordado. Você pode olhar, contrata um vigia para a obra, é para ele ficar acordado. A palavra vigiar, o significado é esse. Tem crente que olha assim e fala assim, o irmão está cobiçando mulher, não está vigiando. Realmente ele não está vigiando, ele não está ficando acordado de madrugada para orar, que sem oração ele nunca vai vencer o pecado. A palavra vigiar significa manter-se acordado. Por isso que Jesus falou, nenhuma hora tu pode ficar acordado, porque ele estava dormindo. E só ora quem fica acordado. E uma hora é o mínimo de Deus. Crente que ora menos de uma hora, para Deus está desviado. O certo seria 2 horas e 40 minutos. É o dízimo do dia, irmão. É o dízimo do dia. Teve uma certa feita que o irmão teve uma visão. Que um anjo falou para ele que tinha que tirar o dízimo do dia na oração. Fica ele e Deus. Mas eu acredito. Porque você tem tempo para tudo. Por que você não pode ter tempo para orar? Clamar, humilhar perante Deus. Amém? Eu me lembro uma vez que eu tive a visão de um anjo que apareceu para mim, falando em aramaico, e ele falou assim, está faltando reverência nessa casa, aí de repente ele foi embora. Aí eu fui no dicionário, porque anjo fala palavras difíceis, eu fui olhar, referência significa humilhar, submeter, submeter a autoridade, humilhar, prostrar é a palavra, reverência. Aí eu falei, o nosso Deus é rei mesmo. Você pode ir lá que os demônios sabem disso. Na parábola do demônio na cidade de Gadá, dos Gadarenos, a primeira coisa que ele fez quando viu Jesus, ele se prostrou. Por quê? Porque ele sabe que está na presença do rei. A primeira coisa que ele fez foi se prostrar. E o crente não entende o Deus que serve. Você serve a um rei. Você serve a um rei supremo. Que precisa ser reverenciado. Você precisa submeter a essa autoridade divina que é Deus. É porque nós estamos num país democrático. Lá nos países que tem rei, todo mundo tem submissão.
Nós temos que ter reverência perante o nosso Deus. Nós temos que saber se prostrar perante o nosso Deus. A Bíblia fala: buscais e achareis, bateis e abrireis-vos-á. Todo aquele que pede recebe. Pode ir lá para você ver: o que busca encontra, o que bate se acha. Olha a parábola da viúva e o juiz iníquo. De tanto ela pedir, foi ouvida. É Jesus nos ensinando que a oração, ainda que demore 6 meses, 5 meses, ela vai ser respondida. Por isso que ele falou: bateis e abrireis-vos-á. O crente não pode largar uma vida de oração. Tinha uma certa feita que eu estava no monte, aí nós clamamos, e lá no monte tinha umas árvores, tudo fechado, e sempre que nós clamávamos muito, acendia o chão, todinho. Acendia graveto, acendia tudo. Aí um dia eu peguei um pouquinho de graveto, tudo iluminado, pus no bolso. Quando eu coloquei aquele graveto no bolso, eu falei: vou levar para casa para minha esposa ver. Aí eu fui embora, assim, os troncos tudo iluminados. Você que é pentecostal, você sabe disso. Quando eu cheguei lá em casa, eu peguei os gravetos, chamei minha família, apaguei a luz e todo mundo olhando aqueles gravetinhos acesos. O poder da oração. Aí tinha um filho meu que não estava. Eu falei assim: eu vou guardar porque amanhã eu vou pôr para ele ver. Aí no outro dia eu cheguei do trabalho e falei: fulano, tá aí, tá, espera aí. Antes de eu subir pro monte, que eu estava em campanha todo dia, vou pôr um negócio aqui pra você ver. Quando eu coloquei lá, que eu apaguei a luz, não acendeu mais. Aí ele ficou: mentira, mentira. E eu fiquei sem entender. Eu falei: meu Deus, por que não acendeu? Aí nós voltou pro monte e acendeu de novo. Aí eu voltei aceso e dei ele. Aí no outro dia apaguei a luz de novo, não acendeu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma certa feita eu tive uma visão, que eu cheguei aqui numa, né, eu saí flutuando do corpo. Aí eu passei por uma rua boêmia de Belo Horizonte, onde ficam as prostitutas, né, chama Zona Boêmia. Aí na hora que eu passei, assim, que eu flutuei, os botecos estavam cheios de demônio, as esquinas cheias de demônio. Aí quando eu pousei lá, que assim que eu estava flutuando, uma voz falou assim: observe. Aí de repente veio aqueles demônios tudo com nuvem pro meu lado, entrando no meu corpo. Eu via tudo mexendo lá dentro. Aí eu falei: meu Deus, tem misericórdia. A voz falou: clama, ore. Aí eu comecei a orar, repreender. Fiquei um tempo orando, repreender. Meu corpo foi piscando. Aí eu: meu Deus do céu. Aí eu fui clamando. De repente meu corpo acendeu. Quando acendeu, os demônios não podem com luz, e fui embora do meu corpo. Aí meu corpo ficou aceso. Eu falei: que mistério é esse? A voz falou: para de orar. Aí eu parei de orar, foi passando o tempo, meu corpo foi ficando fraco, a luz ficando fraca. Aí os demônios voltou de novo. Aí eu: meu Deus, o que é isso? Aí eu fui despertando. A voz falou assim: entendeu o mistério do graveto? O crente tem que orar todo dia. Por isso que os discípulos falaram: orai sem cessar. Cada dia tem a sua oração. É como se fosse uma bateria de celular. Você tem que recarregar todo dia. Aí eu vi porque que o Senhor Jesus afastava um tiro de pedra para orar. Porque ele via que a bateria estava ficando fraca. Você pode olhar que quando ele atravessou lá o mar, que ele foi socorrer os discípulos na tempestade, ele estava toda a noite orando. A Bíblia fala que ele subiu na hora nona. E ele ficou até a 4ª vigília da noite. Para você que não entende sobre vigília da noite, a primeira vigília dos judeus, hora nona é 3 horas da tarde. Foi a hora que ele subiu. Primeira vigília, 6 às 9. Segunda vigília, 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, de 3 às 6. A Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, Jesus foi atrás dos discípulos. Então quer dizer que ele estava desde as 3 horas e ele foi lá mais ou menos 6 horas da manhã, cheio do poder de Deus. O demônio tem medo de credencial. O demônio não tem medo de carteirinha de crente. O demônio não tem medo se você é presbítero, se você é pastor. Se você tem 30 anos de crente, o demônio tem medo quando você dobra o seu joelho e põe o rosto no pó. Porque ele sabe que você, dobrando e pondo o rosto no pó, o seu Deus vai ouvir a sua oração. Aleluia. Ô irmão, todo crente que eu conhecia que não gostava de oração, o diabo enlaçou. Todo crente que era do louvor ficava lá chorando, com a mão no peito, chorando, mas não gostava de orar, o diabo enlaçou. Agora toda irmã Canela de Fogo está de pé até hoje. Tem um mistério na oração. Seu Deus não te chamou para você fazer a igreja ponto frio bonzão, ficar esfregando o gênero da lâmpada, não.
Jesus morreu na cruz para te dar carro do ano, empresa não. Ele morreu na cruz para fazer de você um soldado. Um soldado que batalha pela família. Um soldado que ora pelos filhos, ora pela esposa, ora pelo casamento, ora pelos desviados, ora pelos missionários. Jesus morreu na cruz para fazer de você um soldado. A Bíblia fala assim, a chave da vitória é a oração. Tem porta fechada que o seu louvor não vai abrir. Tem porta fechada que o seu canudo de teologia não vai abrir. Agora a oração abre. A porta da separação, a oração abre. A porta do desemprego, a oração abre. A porta da perseguição, da calúnia, da fofoca, a oração abre para você ir embora. Ô irmão, os patriarcas oravam, os profetas oravam, os apóstolos oravam, os discípulos oravam, Jesus orava. Não acredita em ninguém que fala que é crente e não gosta de orar. Sendo que não gosta de orar, com certeza fica cobiçando mulher na rua, fala palavrão, torce para time de futebol, as coisas velhas ficam na sua vida, sabe por quê? Porque você não ora. O dia que você orar, você vai vencer todas essas coisas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há nada que a igreja não possa fazer orando. Agora, tudo o diabo pode fazer contra um crente que não ora. Tem uns crentes, oi irmão, 6 horas por nós. É o crente 6 horas. Não, minha irmã. Salvação individual. A sua família precisa do seu joelho dobrado. O seu casamento precisa do seu joelho dobrado. A chave da vitória é a oração. Aleluia. Teve uma vez que eu larguei uma vida de oração, Deus me deu um sonho que eu estava desviado. Você não desvia quando você pega uma mulher, ou que você traz sua esposa, ou que você começa a ir para o mundão, não. Você desvia quando você larga uma vida de oração e jejum. Viu, meu irmão? Tem ministério que não sai nem de BH, por quê? Porque os crentes não gostam de orar, não vai crescer. Agora, se você começar a orar, para começar, você nunca vai ser fiel se você não orar. A Bíblia fala, se esse povo se humilhar e orar e buscar minha face, se humilhar em primeiro lugar, porque você tem que saber que você está na presença do rei. Por isso que se humilhar vem na frente de orar. Os demônios lá se humilhou para Jesus, lá na cidade de Gadá, porque eles estavam na presença do rei. O crente não entende isso. Primeiro você se humilha, rostinho no pó, depois você ora. Aí a Bíblia fala assim, eu curarei as suas, abrirei a janela do céu e curarei as suas feridas. A Bíblia fala assim, esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Sabe por que a Bíblia fala buscar a face, irmão? Porque oração não é só hoje, não é amanhã, é depois, é daqui 6 meses, é daqui 1 ano, é daqui 2 anos. E buscar a minha face é uma busca contínua. Eu lembro que quando eu enfraquecia, que as visões sumiam, eu ficava clamando a Deus, demorava mais de 6 meses para as visões voltar. É buscar a face. Não desanime dos seus filhos. Não desanime da sua família. Você que está fraco na oração, volta a orar. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Volta a pôr seu rosto no pó. Volta a pôr o seu joelho no chão. Dobrar o seu joelho. Porque o diabo não pode com quem ora. Você é mais que vencedor. Irmãos, quando a igreja ora, o inferno treme. Há um mistério na oração. Sem oração, irmão, é impossível o crente ser salvo. O mesmo mandamento que manda não adulterar, manda orar sem cessar. Manda orar a todo momento. Manda interceder. Pode olhar que Pedro, quando estava lá na laje dele orando, e veio a visão lá dos 3 gentios, do manto cheio de réptil e tudo. Aquilo representava os 3 gentios. Porque ele estava orando. João na ilha de Pátimo, uma visão dele, porque ele estava orando. Jesus no deserto, sabe por que ele teve a visão e o diabo tentando? Ele com certeza foi em visão, irmão. Quando levou ele para um alto templo, só quem tem visão sabe, não é sonho não, visão. É porque ele estava orando. Para o seu Deus falar com você, você tem que estar orando. Quando o povo estava com ciúme de Moisés, Deus falou assim, se tiver profeta no meio de vós, eu falarei em sonhos e visões.
Mas Moisés é meu amigo, eu falo face a face. No livro de Jó fala assim, bem sabemos que Deus fala em sonhos e visões à noite. Essa revelação meia colher que crente passa aí. Teu irmão, que Deus quer te abençoar? Cadê você? Não, irmão, é revelação de sonho, é a revelação que João teve, que Maria teve. Vai pro Egito, pode olhar que foi tudo em sonho que Daniel teve no rio Quebar, que ele viu o anjo Gabriel, sonhos e visões à noite. A revelação de Deus verdadeira, que não fala, é sonhos e visões à noite. Você quer que o seu Deus fale com você? Você quer ter comunhão com Deus? Sonhos e visões à noite. Do dia de um crente assim, tive um encontro com Deus, foi tremendo. Eu falei, como é que é esse encontro? Ele falou assim, nós vai para um sítio, as irmãs nada de bustier e bermuda, o homem não pode nadar na mesma piscina não. Aí os irmãos nada de bermuda sem camisa, porque está separado, aí depois o time do pastor enfrenta o time dos diáconos, aí depois um dia só de oração, irmão, benção por depois outro dia só de louvor. Então eu falei, o encontro com Deus seu foi esse? Foi, eu falei que estranho. A Bíblia fala assim, eu amo os que me amam. E os que me buscam de madrugada me encontrarão. O único parâmetro de encontro com Deus na Bíblia é pelas madrugadas. Então o Coríntios fala assim, de madrugada o crente vai buscar poder. É pelas madrugadas, meu irmão. O encontro com Deus é pelas madrugadas. Sabe por que o seu ministério é falido? Você fica falando que viu anjinho de asa na igreja e não viu anjo nenhum. Eu nunca vi um anjo de asas. Quando Deus me dá visão, era só de túnica. Pode olhar Abraão, quando ele viu um anjo, ele viu de túnica, ele falou, opa, entra para minha casa, se ele visse com asa, ele já ia ver que é anjo. Pode olhar que ele se enganou. Manoá, quando viu um anjo, ela fez pergunta para ele, porque ela se enganou, ela não sabia quem era. Josué, quando viu um anjo, falou assim, é um dos nossos ou um dos dele? Ele falou, não, eu sou príncipe do exército de Deus, ele se prostrou. Os anjos que visitavam a igreja primitiva, a maioria era só túnica. Sabe por quê? Tem os de asa. Operações especiais, fica do lado do trono de Deus, serafim, querubim, mas são anjos especiais, não vem em qualquer causinha não, são causas especiais. Sabe por que você fica aí falando, aí tem um anjo de asa ali? Porque você não tem comunhão com Deus, porque você não conhece o mundo espiritual, porque você não paga preço. O dia que você pagar um preço, você vai ver as coisas de Deus com outros olhos, com os olhos de Deus, da fé, olhos espirituais. A palavra anjo significa enviado. Eu fico olhando esses pastores, ela tá vendo a asa debatendo, irmão, eu vi 5 anjos diferentes. Eu vou gravar o testemunho da minha visão. Eu nunca vi um anjo de asa, só túnica. Tem parâmetro bíblico, eu nunca vi. Já vi de barba, grisalha, cabelo aparado até a altura do ombro, eu nem comento isso na Deus Amor, vou gravar aí minhas visões, vocês vão ver. Já vi um com cabelo compridão de fogo, nem posso falar isso na Deus Amor, que eles conta cabelo comprido. Mas eu nunca vi um anjo de asa. Na época que ele desapareceu para mim, hoje nem está aparecendo mais, que eu caí muito na oração. Era a época que eu orava de 10 horas da noite às 5 da manhã. Fui arrebatado no inferno, vi o trono de Deus. Vou gravar. Vocês vão ver os vídeos aí, ó. Minha experiência com Deus, eu vou gravar. Mas eu nunca vi um anjo de asa. Por isso fica falando mentira aí, ó. Entregando revelações mentirosas. Porque não paga preço, não tem comunhão com Deus. Deus falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a Bíblia fala, revelarei coisas grandes e firmes, as quais ainda não sabem. Vai orar. Oração é tudo na vida do crente. A igreja de hoje, sabe por que não ora? Tecnologia. Antigamente via os crentes em espírito de oração, lendo Bíblia dentro do ônibus, agora não. É jogando joguinho de celular. Como é que vai ter comunhão com Deus? Antigamente as casas do crente eram igual caverna. Ninguém tinha televisão, não tinha nada, era só querendo o reino de Deus. Hoje não, é 800 canal, é Xbox, é Play 4, é celular, tecnologia, internet 50 GB. Nunca vai ter comunhão com Deus. A palavra santificar, sabe o que é? Separar. Se separa dessas coisas, irmão. Vai buscar seu Deus. A tecnologia matou muito crente. Usa a tecnologia por bem. Você tem o Zap, vai evangelizar em vez de ficar fofocando no Zap. Você tem oportunidade de abrir um YouTube, vai evangelizar. Abre coisas de pregação, coisas de Deus que vai edificar a sua alma. Agora fala assim, ai não,
Eu só deixo no 2 na Record. Tá lá, foi comprado com dinheiro de obra de Deus. Até a fazenda, mulher pelada, uma cuspindo na outra tem. Só o sangue de Jesus. Fora um vídeo, né? Posso assistir novelas bíblicas? Abre aí. Eu gravei aí. Você vai saber o que é essas novelas bíblicas aí. Abre o meu vídeo aí. Você vai ver. Eu explico direitinho aí o que é essas novelas bíblicas aí da Record aí. É? Mistério é orar, irmão. O mistério é nós vencer o mundo e orar. Vamos buscar Deus. É a todo dia, a todo momento. Vamos viver em santidade, ficar em oração de espírito. Mente vazia é a oficina do diabo. Davi pecou porque estava passeando na laje. Se ele estivesse orando, ele não tinha visto Betseba pelada. Mente vazia é a oficina do diabo. Recarrega ela, espírito de oração, oração. A oração é tudo na vida do crente. Irmão, eu falo aqui e vou pôr neste vídeo aí esse título. Um crente nunca vai poder ser salvo sem oração. Sem oração você nunca vai ser salvo, porque oração é mandamento. Você tem que ser de oração. Você tem que fazer esse discípulo com o seu testemunho. Seja um homem de oração. Seja um homem de busca, mas não para mostrar para você. Estou em santo, gente, mais de 5 dias. Não, é você e Deus. Amém? Que Deus abençoe. Ore. Ore, igreja. A oração é tudo na vida do crente. Amém? As maiores visões que eu tive, eu nunca vou esquecer, foi quando eu orava muito e jejuava muito. Que Deus abençoe você e a sua família.